Ao Dr. Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Obrigado, presidente Collor. Gostaria de cumprimentar os senadores aqui presentes da Comissão de Infraestrutura. É uma satisfação muito grande voltar a participar, de ter a oportunidade de participar na Comissão de Infraestrutura, que muito tem contribuído, e falando como Ministério, a importância que é o Ministério, sempre que tem a oportunidade de debater nessa comissão. Eu mesmo já tive a oportunidade diversas vezes de participar aqui, e nós sabemos o quanto é enriquecedor, esclarecedor, essa oportunidade de tanto apresentar como receber perguntas e questionamentos por parte dos próprios senadores. Presidente Collor, eu acho que no momento atual, quando a Comissão de Infraestrutura organiza um evento como esse, é uma oportunidade ímpar de repente, nós estarmos aqui, começando pela ponta, o Barata, que é um profissional de mais de... Vou falar o tempo, deve ser mais de 30, 40 anos. Trabalhou aí no setor vários anos, hoje é presidente da Câmara da CCE, de Comercialização de Energia Elétrica, dando aquela visão do comercializador, da visão da Câmara de Comercialização, mas aliada a toda uma bagagem, e é um membro também do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Dr. Tomás Kim, que teve uma participação ativa, ele mesmo teve a oportunidade de comentar, ele liderou, junto com, na época, a presidente Dilma, todo aquele processo de reestruturação, uma reestruturação necessária que foi feita no setor elétrico brasileiro, que, afinal, em 2013, ele tinha vindo de uma crise muito forte e que precisava ser repensado, e foi. E é esse modelo que nós temos hoje funcionando, também com longos anos aí, tanto na academia como no setor. E até interessante, ele é de uma empresa de planejamento, e eu me lembro que há uns anos atrás havia uma discussão muito grande que, na verdade, você não precisava planejamento. Você deixa que o mercado resolve tudo, e enquanto que você ia na pátria do capitalismo, nos Estados Unidos, e você via que a estrutura de planejamento energético dentro do Departamento de Energia tinha 600 profissionais de alto nível trabalhando com planejamento. Então, foi um resgate importante que o Brasil fez de toda a história de planejamento que o setor elétrico teve no passado. Temos aqui o doutor Altino, coordenou isso no passado, hoje é secretário de Planejamento do Ministério. Como foi importante a retomada disso. O doutor Hermes Chip, que também é outro membro do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, eu não vou falar o tempo, porque também vai ultrapassar aí mais longos anos de Eletrobras, longos anos como diretor do operador desde a década de 90 e como presidente agora, já no segundo mandato. Também um profissional com larga experiência, também participa ativamente do Comitê de Monitoramento. Cláudio Salles, que até eu estava conversando com ele veio para o setor na década de 90, com uma longa história também anterior, mas que tem feito um trabalho muito interessante através do Instituto Ascende Brasil, no sentido de desligado de segmentos, tentar estudar e aprofundar. E, como é amigo também do ministro Lobão, frequenta muito lá o Ministério, levando lá as contribuições que ele sempre, o grupo dele de estudos, tem levado.
Mas, presidente Collor, eu gostaria de... Eu acho que aqui nós tivemos a oportunidade de já falarmos muitas coisas, talvez para quem não acompanha o setor no dia a dia, mas eu acho que é importante nós começarmos a ver. Primeiro, com esse modelo que se implantou a partir de 2003, ele nasceu justamente num pós-racionamento. E num pós-racionamento, você teve que desenvolver fazer diversos ajustes, porque você estava com uma aversão àquele tipo de situação que levou a uma queda de PIB muito forte do Brasil, que teve um prejuízo econômico muito forte. Você organizou o Ministério e você passou a ter esse comitê de monitoramento, que foi uma das primeiras coisas que se detectou, que não se teve no passado, e isso é importante. Hoje o Ministério, o governo não tem miopia do que está ocorrendo no setor. Nós temos um diagnóstico perfeito, nós temos um acompanhamento perfeito. Se eu vejo muitas vezes, por exemplo, tocando num ponto, problema de atrasou a obra X, atrasou a obra Y, o relatório da ANEEL fala isso, nós temos um departamento que atua junto com as instituições, ONS, ANEEL e EPE, trabalhando firmemente nesse monitoramento. É como uma sala de situação que funciona direto, trabalhando com isso. Aí a primeira reação que vem, atrasou a obra tal, então instantaneamente o sistema está fragilizado, ou está... Não, planejamento você expande por faixa. Você, na verdade, até porque você mexe com outra variável que também é as oscilações que tem no consumo. E o que você tem conseguido quando analisa por que nós dissemos com tranquilidade que o sistema está em equilíbrio estrutural? Porque naquela necessidade que nós tínhamos de expansão, o sistema está se expandindo adequadamente. Atrasou o Zinatal, ou o Parque Eólico da Bahia, que deu muito motivo aí de mídia, porque tem uma linha que a Chesf teve um problema sério com o IFAM, ou que teve com outro órgão lá, e a linha acabou não ficando pronta. Eu acho que era 300 ou 400 megawatts, ou algo parecido. Mas tudo isso, quando você vai na faixa fazendo blocos e flutua o mercado, isso aí, então, nos dá a tranquilidade que nós estamos monitorando isso e nós podemos afirmar tranquilamente, o Brasil está em equilíbrio estrutural na oferta de energia. Bom, um outro ponto que nós voltamos, e foi muito bem comentado aqui pelo próprio Hermes, é o aspecto mas o Brasil está passando um momento conjuntural ruim em termos de um país que serve de exemplo do mundo por ter o maior percentual de energia renovável na matriz energética e na matriz elétrica, um dos maiores do mundo, com praticamente 80%. Ele tem conseguido expandir. Hoje ele não consegue expandir e atender totalmente o seu mercado com a hidroeletricidade, já faz algum tempo. Os requisitos ambientais, socioambientais da sociedade cresceram. E, a partir disso, você passou a ter expansão também do parque termoelétrico. Aí nós voltamos às origens. Quando os canadenses nos deram o modelo que nós trabalhamos aqui no Brasil, o nosso modelo energético foi muito baseado nas origens, foi no Canadá, que não deixava de ser um modelo hidrotérmico. Então, já nos princípios, ele tinha um percentual térmico, que no Brasil passou anos sem crescer muito, e de uns anos para cá aumentou. Nesse modelo hidrotérmico, a lógica dele, foi bem falada aqui, conjunturalmente, se eu estou com a água, a percepção de afluência, os modelos de otimização energética indicam a necessidade
de gerar térmica, ele manda gerar. Ah, mas a térmica, aí o pessoal confunde. É muita gente que faz confusão. As térmicas são energia de reserva. Não são. No Brasil, nós contratamos térmicas. Uma vez nós contratamos térmica emergencial, que foi naquela crise do racionamento 2001-2002. Nos leilões que nós contratamos, de 2005 para cá, as térmicas que entraram, elas venderam garantia física, elas entraram estruturalmente. Ah, mas o país é um problema ter térmica. Vamos dar uma volta no mundo? Qual é o percentual de térmica que hoje... Como é que a demanda térmica é atendida no mundo? A demanda de energia. 68% é térmica oriunda de combustíveis fósseis. Olhe bem, 68% de toda a energia produzida no mundo é de térmica de combustível fóssil. Se nós botarmos nuclear e as outras, então cresce o percentual térmico. E o Brasil, quando contratou essas térmicas? Ah, não, porque é um problema a térmica ficar gerando direto. Eu tenho visto até declarações que isso vai quebrar tudo, que não aguenta, não sei o quê. Não. O Brasil está usando o mesmo tipo de térmica que é instalado em qualquer lugar do mundo. Ou vocês acham que nós compramos uma térmica para ficar decorando estrada, que não vai gerar nunca? Não. Você contratou térmica realmente que participa da nossa matriz, e o fato de gerar ou não tem a ver somente com a percepção de risco, a percepção de preço do custo da água em função de uma expectativa de afluência, já que a nossa base é hidrelétrica. Mas o equipamento térmico é igual aqui ao dos Estados Unidos, a da China e da Europa. Não tem diferença. E lá elas operam continuamente, respeitando taxa de indisponibilidade programada, como qualquer, inclusive máquina de usina hidrelétrica. É a regra do... Ninguém vai deixar uma máquina hidrelétrica operando 100% do tempo. Também para manutenção. E é o que ocorre com térmica também. E esse é o processo que é... Uma usina hidrelétrica está negociando sempre com o operador e uma usina termoelétrica também faz a sua negociação. Agora, no atual momento, conjunturalmente, esse é o ponto importante, é um daqueles períodos que nós geramos térmica. O que é que ocorre, que foi bem abordado por todos eles, inclusive o Cláudio, é o aspecto de que, quando eu gero térmica, eu tenho que pagar a empresa que tem contratado a térmica, tem que pagar um determinado valor, que dependendo do combustível que ela usa, pode ser patamares mais altos. Realmente existe isso. Realmente é isso. Quando nós fazemos uma análise, naqueles anos hidrológicos bons, o nosso preço de energia vai lá embaixo, porque o custo da água está muito baixo. Na verdade, o ideal é que, naquela época, eu já pegasse uma parte para cobrir depois, quando eu precisar gerar. Já que no meu modelo é normal eu acionar a térmica. No modelo que o sistema elétrico brasileiro tem, ele aciona a térmica de uma forma integrada, para otimizar da forma melhor o custo final dessa operação, desse sistema hidrotérmico. Então, o aspecto da térmica é um ponto importante. Outro aspecto que vem. O Brasil não tem conseguido mais crescer e diminuiu a capacidade de regularização. Significa, eu vejo até um quadrinho que apareceu outro dia na Rede Globo, né? A questão de tantos anos atrás, com os reservatórios cheios, eu aguentava 4 anos, né? Tinha uma capacidade de regularização 3, 4 anos. E que agora eu aguento 5 ou 6 meses, né?
Na verdade, aí eu acho que, eu vejo que isso foi muito pautado, uma discussão praticamente nacional, vamos fazer usina com reservatório. Eu só peço que essa turma que levanta a bandeira da usina com reservatório nos ajude a viabilizar todas as usinas hidrelétricas. Porque nenhum modelo, nenhuma usina que nós licitamos até hoje, ela foi licitada canibalizando um aproveitamento hidrelétrico. Usinas, por características de engenharia, ela pode ser com reservatório ou fio d'água. O fato de as licenças terem saído para usinas a fio d'água, por causa do impacto ambiental menor, foi se implantando. Então, é uma discussão profunda para se fazer na sociedade, Eu só não sei hoje o quanto que nós vamos conseguir avançar muito em usina com reservatório, já que a nossa fronteira é a Amazônia, onde tem os maiores potenciais hoje que a gente está investindo em geração, é lá. E lá tem uma característica que é a região muito plana. Então, usinas com grandes reservatórios, nós corremos o risco de fazer algumas balbinas da vida, que seria um impacto bastante complexo, né? Então, mas, de qualquer forma, se o mundo gera 80% de termoelétrica para atender a sua demanda elétrica, e os países são viáveis, os países se dão bem economicamente, não é possível que o Brasil não consiga ter uma matriz que tenha 20%, 30% de termoelétrica e fique com preços altamente viáveis. Não existe essa possibilidade. Agora, quando nós voltamos para esse Brasil, nós vemos que é um país que hoje consumo per capita 2.400 kWh ano. O europeu trabalha com 4 vezes mais do que isso, o americano com 6 vezes mais do que isso. Nós temos um desafio. Por isso que é importante, quando nós falamos, presidente, da importância do modelo ter resgatado, um ponto que o Tomasquim tocou ainda há pouco, é atrair o investimento privado. O setor elétrico brasileiro, nos últimos anos, foi o setor que mais setor elétrico do mundo que mais atraiu investimentos estrangeiros. O setor elétrico brasileiro. Quando nós falamos, montou-se um modelo que se antecipa, eu tenho demanda, faço leilão, todos os leilões nossos, nós contratamos o que foi, que só é obrigado a participar do leilão, a empresa distribuidora. E todas as demandas foram atendidas. Por isso que nos leva àquela tranquilidade de dizer que nós estamos em equilíbrio estrutural. O modelo, mesmo quando falo da 579, a Lei 12783, nós fizemos leilões na sequência. A 12783 não tem nada a ver com a expansão do setor elétrico. Era só um caso de empresas estatais que tinham usinas já há 50, 30, 40 anos, que já tinham que devolver a concessão e que foi devolvida. É só isso. Não tem nada a ver. Para ver que nós fizemos leilões na sequência de usinas, de linha de transmissão, e foi um sucesso, a disputa. Porque todo mundo já sabia a regra. Em 2005, no primeiro leilão, já sabia que eu vou lá, vou disputar a usina, vou ganhar, operar e manter, investir, operar e manter, implantar a usina durante 5 anos, depois recuperar o meu investimento em 30 anos e pronto. Mas o assunto é misturado, como se fosse uma coisa com a outra. A medida 579 tem a ver com uma situação de baixa afluência hoje e que não tem nada a ver. Às vezes eu vejo uma confusão que ocorre, porque ocorreu a medida, eu tive que gerar mais térmica. Não tem nada a ver. A geração térmica que teria que ser feita num sistema hidrotérmico como o nosso é a mesma que teria ocorrido com 579 ou sem 579. É uma característica natural, não tem nada a ver. Mas até isso é confundido. Então, senhores, eu acho que um aspecto que no Senado Federal é importante nessa comissão nós trazermos aquele aspecto de que a seriedade com que é tratado esse assunto, da forma como o ministro Lobão tem conduzido. Opa, tudo bem, tudo bem.
a forma que o ministro Lobão vem conduzindo o Ministério de Minas e Energia, no sentido da abertura para todos os debates, abertura para todas as competências técnicas que nós temos no âmbito da estrutura setorial, e até não é diferente porque o senador Lobão, o ministro Lobão, é originário dessa casa, já foi presidente dessa comissão, e tem trabalhado ativamente com os técnicos que compõem aí a estrutura do setor elétrico, de forma bastante responsável e sempre passando aquela tranquilidade no sentido que o Ministério está acompanhando online, quer dizer, direto, essa crise conjuntural que nós temos, mas, ao mesmo tempo, nós temos a tranquilidade de que nós estamos com esse equilíbrio estrutural sendo conquistado ao longo dos últimos anos e com um aspecto saudável que continua atraindo o investimento privado. Então, tanto privado, nacional como internacional. Eu só cito um dado, que hoje nós estamos trabalhando aí com, se considerar toda a capacidade instalada do Brasil, dá praticamente 130 e poucos mil megawatts com que entra esse ano, 134 mil e pouco. Se nós considerarmos de 2003 para cá, nós demos um salto aí de cerca de 50, 60 mil megawatts. Isso é uma capacidade bastante razoável. E, às vezes, há um aspecto de que eu já vi também um gráfico na televisão, comparando a potência que cresceu e esquecendo que teve um crescimento nesse período de muita geração térmica. Isso significa os nossos lastros de garantia física também cresceram. Então, mais uma vez, eu acho que nós não temos como deixar de comentar que eu, ao longo dos anos, até por ter vivido bastante tempo aí no setor, a gente vê que os modelos, os países vão evoluindo, vão ajustando modelos, mas uma coisa que me chama a atenção, pela própria minha passagem pelo Ministério, é o despertar que teve em outros países de características positivas do nosso modelo. Eu me lembro que ainda um ministro inglês, e olha que a Inglaterra é que nasceu aquele modelo nosso da Coopers, que a Margaret Thatcher fez na década de 80, e teve um ministro inglês aqui, e a Inglaterra agora estava precisando fazer expansão de geração. E ele fez um comentário que eu achei interessante. O Brasil, na época do modelo da Coopers, foi lá e pegou as bases, já que a Inglaterra tinha feito aquela revolução na indústria de energia elétrica no mundo. E o Brasil usou muito aquilo, o Hermes participou ativamente, Barata, tal, o pessoal aí na época do RECEB. E hoje ainda nós temos vários pontos que são... Mas uma coisa que não fechava no Brasil e que por isso deu aquele problema que o Tomasquim falou ainda há pouco, da expansão na década de 90, é que eu não conseguia fechar a atratividade para o investidor vir, porque eu não dava o PPA. O PPA, o Power Purchase Agreement, o contrato de compra de energia de 20, 30 anos, 15 anos. Aí esse ministro inglês disse o seguinte: nós agora estamos copiando vocês. Para viabilizar, nós estamos precisando expandir a geração para trocar a fonte, não sei o quê, e antes ele só trabalhava com contratos de curto prazo. E falando, nós vimos acompanhando o modelo de vocês conseguem fazer uma expansão dentro de regras de mercado, e agora nós vamos usar contratos de longo prazo, como vocês fizeram, para garantir financiabilidade, para garantir essa expansão que eles tinham lá. Então, eu acho que, por mais que os modelos evoluam, eu acho que é importante observar, esse modelo, ele saneou vários gargalos que nós tivemos no passado e continua muito vivo. Prova é que todo leilão que eu faço, a atratividade, a oportunidade de vir, de expandir a energia nova, ocorre naturalmente.
Então, presidente Collor, para encerrar essa participação aqui, mais uma vez aí eu agradeço a oportunidade excelente que está dando para nós do setor elétrico, né? Podermos darmos essa nossa visão e estamos aí à disposição. Muito obrigado.